Como é que vai, Fran? Tudo bom? Tudo sim, graças a Deus, e contigo? Maravilha. Hoje vamos abordar a astrologia védica sideral de Jyotish na parte da sinastria astral conjugal, para ver o grau de compatibilidade entre as pessoas, né? Se pode ser amigos, namorar, noivar, casar, e até mesmo para montar uma sociedade comercial, empresarial. A gente tem ajudado muitos empresários, comerciantes e lojistas, né, a saber com quem pode montar uma parceria, uma sociedade comercial para trabalhar juntos. É uma área bem interessante. Uma pergunta, Ciro, que eu acho que muitas pessoas têm, que é uma dúvida. O que é a sinastria astral védica? Porque as pessoas têm essa coisa de dizer assim, fulana é de aquário e combina com touro. Fulano é de Sagitário e combina com Áries. Mas assim, quem estuda astrologia sabe que existe algo a mais. O que é realmente a sinastria conjugal, astral? O que seria isso? Você pode dar um resumo pra gente? Então, exatamente essa pergunta é uma pergunta crítica, né, que as pessoas fazem porque não têm conhecimento, né? Então não se pode fazer essa pergunta, eu sou de Áries, eu combino com Sagitário e Leão porque são signos do elemento fogo. Isso é uma pergunta, na verdade, astrologicamente falando, absurda, porque a gente tem que comparar os 10 planetas do mapa astral natal de uma pessoa com a outra. Não é só o signo solar do mês de nascimento. E se a gente fosse escolher seria o signo lunar, porque é a Lua, o signo da Lua, que determina a nossa maneira de pensar, de gostar, de sentir, de se relacionar, de viver, de amar, etc. Mas tem o signo ascendente também, né? E o signo oposto ao ascendente rege a casa 7 do casamento da pessoa. E no mapa astral védico de uma mulher é o planeta Júpiter que indica o cônjuge, o companheiro ideal. Já no mapa astral de um homem é o planeta Vênus, né? E a casa 7 do casamento e o regente da casa 7. Também no mapa astral de uma mulher, o planeta Marte, que é o símbolo sexual masculino, também simboliza o biotipo físico, né, do homem atraente para essa mulher. Então, assim, não se pode fazer essa pergunta, eu sou de Gêmeos, então eu combino com Aquário e Libra porque são signos do mesmo elemento ar. Mas e a Lua? A maneira de pensar, de sentir, de gostar. E o ascendente, né, que é o biotipo físico, a aparência física. Né? E a casa 7 do casamento. E os outros planetas todos. Né? Então tem que haver uma compatibilidade total de uma personalidade como um todo, comparando com a outra personalidade como um todo. Então, o que significa isso? Uma visão holística, integral da personalidade humana. Então, nós somos espírito, mente, né, aspecto psicológico, mental, emocional, comportamental, sexual, familiar, social, profissional. São tantos aspectos que a gente tem que comparar entre dois mapas de duas pessoas. Então, isso é muito importante ver as pessoas na sua totalidade e não uma coisa apenas, né, um detalhe, um item. Então isso é muito importante. E como começaria assim essa análise? Seria pelo mapa astral, tá? Inclusive eu lancei o meu e-book, né, com quem você combina, pela numerologia, para ir já ajudando as pessoas a saberem com quem combinam pelo dia e data de nascimento, que já ajuda muito, em vez das pessoas ficarem na dúvida, sofrendo, né? Em poucos minutos a pessoa sabe se combina ou não com a outra pessoa. Inclusive, como existem 30 dias do mês, então nós temos 30 ou 31 biotipos, na maneira de pensar. Então quem nasce no dia 1º está ligado à energia do Sol, quem nasce no dia 2 está ligado à energia da Lua, quem nasce no dia 3 está ligado à energia de Júpiter. Então existem números, né, dias de nascimento que são amigos de outros números, como existe também números inimigos e neutros. Então nesse meu e-book que já está disponível, eu ajudo muito as pessoas a saberem só pelo dia de nascimento, porque o dia do mês que a pessoa nasceu é chamado seu número psíquico, que determina a sua maneira de pensar. Então só por aí você já começa a ter uma ideia, uma noção quais são os dias de nascimento, né, os números compatíveis contigo. Agora lá na Índia existe o menor índice de divórcios do mundo, pois lá os casais procuram o astrólogo da família, ou número, para saber quem combina com quem de verdade, desde a adolescência. Eles já procuram pesquisar dentro da própria família, do próprio bairro, da cidade,
quem combina com quem para se casarem e serem felizes para toda a vida. Não é só por alguns meses, como acontece aqui. Então lá eles tomam muito cuidado para ver a combinação, a compatibilidade entre as pessoas. Agora, em relação a essa pergunta importante que você fez, a sinastria astral conjugal, dentro da astrologia védica, faz a comparação primeiro do mapa astral natal de nascimento, a comparação, né, do mapa astral solar, se faz a comparação do mapa astral lunar do casal, que eu considero fundamental. Depois a gente compara o mapa astral conjugal D9 Navansha, que é o que dá a palavra final, para saber realmente se esse casal combina. Porque as pessoas confundem, né, amizade com namoro, noivado e casamento, que são coisas completamente diferentes uma da outra. Quando a gente fala em casamento, a gente pensa assim, bom, o casal vai ter que morar na mesma casa juntos e vão ter que enfrentar a rotina do dia a dia juntos, dormindo na mesma cama, fazendo refeições na mesma mesa, na mesma cozinha, e vão ter que compartilhar a sua vida a dois pro resto da vida, e provavelmente vão querer ter filhos, constituir uma família, um lar. Então, casar é uma coisa muito mais séria do que se pensa, né? E além disso, eu também comparo o mapa astral composto, que é quando a gente coloca um mapa astral dentro do outro, e os planetas, né, que são comuns entre os dois mapas, né? Porque quanto mais planetas nos mesmos signos o casal tiver, significa que eles têm uma escala de valores muito parecida, quase que igual. E isso é que facilita o convívio. Também a gente compara as estrelas lunares, né, os nakshatras, porque existem 27 estrelas que estão ligados, né, a 27 maneiras de ser, de pensar, de gostar, de amar, de se relacionar, de conviver. Então, existem grupos de estrelas lunares que combinam com outros grupos, né? E isso na astrologia védica é fundamental, né, para ver a real compatibilidade de um casal. E além disso, ainda tem o teste de pontuação chamado Kuta, que a gente vê a pontuação de compatibilidade do casal, né, das duas pessoas. Então, para a gente realmente chegar a uma conclusão, se duas pessoas combinam de verdade para namorar, noivar e casar, constituir uma família e ter filhos, então o casal tem que passar por esses 7 testes básicos principais. E esses... É complexo, né? A astrologia védica, para poder obter isso, ela é bem complexa, bastante profunda, mas na verdade bastante simples de se ver. Claro, depois que a gente já tem 42 anos de trabalho de experiência fazendo isso, né, ajudando os casais a saber quem combina com quem. Na verdade, não tem tanto mistério assim, né, só depende da prática. Então, aqui está, por exemplo, né, a comparação de 2 mapas natais védicos, né, só que o mapa astral védico é um quadrado, um retângulo e não um círculo. Aqui no ocidente, o mapa natal é uma roda, uma circunferência, um mandala. Mas são os mesmos planetas, são os mesmos signos, né? No fundo, basicamente é igual. E aí a gente compara a carta natal dos dois, né? Então aqui, por exemplo, esse casal, aqui o Ranjan tem o ascendente Escorpião e a Pad tem o ascendente Câncer, né, que são 2 signos do elemento água, o que já facilita bastante a compatibilidade, o entrosamento, né, a harmonia e sintonia do casal. Só que o signo ascendente é a aparência física, né? É o corpo, é a fisionomia, o rosto, o aspecto. E as pessoas muitas vezes se apaixonam pela aparência, que é o ascendente. E aí isso pode dar zebra, porque as aparências enganam e muito, né? Só depois que você convive um bom tempo com a outra pessoa que você começa a mergulhar na essência, na alma, né? No caráter, na personalidade da outra pessoa. E aí às vezes já é tarde, porque já fizeram um filho, geraram um filho. E quem mais sofre depois num processo de separação, divórcio, são os filhos. Eles sofrem traumas que vão durar pro resto da vida, né, dentro deles. Então, para evitar essas frustrações, decepções, né, é que a gente faz o mapa astral, que é um raio-x, na verdade, da personalidade humana. E aí você lembrou, né, que a gente tem que comparar também, não só o mapa natal, mas, por exemplo, o mapa solar, que esse é muito importante. Porque o mapa solar vai fazer a comparação de egos, se vai haver competição ou cooperação, né, dos dois nessa relação. Isso é muito interessante. E também dá para ver a questão da compatibilidade profissional.
É muito bacana, né, quando o casal trabalha mais ou menos na mesma área. Isso facilita muito, porque os interesses profissionais de trabalho, sendo parecidos, né, isso facilita demais o convívio no dia a dia. Né? Isso é muito importante. E aí nós fazemos a comparação do mapa astral lunar, quando nós colocamos a Lua como ascendente dos dois. Né? Por quê? Porque a Lua, o signo lunar, é o mais importante, a informação mais importante e delicada de um mapa astral. Porque a Lua é que rege a nossa mente, a nossa psique, a nossa emocional, a nossa escala de valores, como é que nós nos relacionamos, como é que nós amamos, né? Como que nós gostamos. E nesse caso desse casal, os dois têm o mesmo signo lunar Peixes. Então, que é um signo que valoriza muito o carinho, o afeto, o amor, o romance, né? A música, a arte, a dança, o cinema, o teatro e principalmente a parte espiritual. Então, nesse caso aqui, seria um casal bastante místico, que valoriza muito, né, Deus, né, Jesus, os anjos, arcanjos na vida deles, né? Quer dizer, o crescimento, o progresso espiritual. E isso é muito bacana, porque um casal tem que se unir primeiro espiritualmente em Deus. Quer dizer, uma união conjugal que é baseada, enraizada no casamento espiritual, vai durar para sempre, né? Isso é muito importante, ter a mesma visão da espiritualidade. Isso facilita demais o convívio, né? E a estabilidade da relação. E depois nós comparamos o mapa astral D9 conjugal, que é uma particularidade da astrologia védica, que constrói o mapa astral na vancha conjugal dos dois. E aqui, novamente, que coisa incrível desse casal, eles têm nesse mapa na vancha D9 conjugal a Lua no mesmo signo de Câncer. E o signo de Câncer é o signo mais maternal que existe, que mais valoriza o lar, a casa, a família, os filhos, né? Então imagina que beleza esse casal, os dois valorizando a família, o valor da família, da estrutura familiar dos filhos, né? De ter uma casa agradável, aprazível, né? Confortável. Isso é muito bacana. E depois nós temos aqui o que eu falei, o mapa astral composto, quando a gente coloca um mapa astral dentro do outro, um mapa astral dentro do outro, para ver os planetas em comum, que eles compartilham em comum. Então, por exemplo, aqui esse casal tem no signo de Sagitário Vênus e Marte, que são os dois símbolos sexuais, né? Feminino e masculino, Vênus e Marte. E isso aqui esquenta muito a relação fica muito quente, né? Com muito fogo, com muita paixão, com muito romance, né? O que ajuda a preservar a relação. E de novo aqui, os dois têm a Lua no mesmo signo de Peixes, né? Olha que coisa incrível. E ainda outro detalhe, a presença de Ketu, o dragão, que nos traz informação do passado, indica que é um reencontro de almas de vidas passadas. Então é uma relação muito bonita, muito especial, não uma relação qualquer. Você deu um gancho. Você poderia falar rapidamente sobre o relacionamento kármico? Porque você falou das passadas. Muitos relacionamentos são kármicos. Isso pode ser visto no mapa astral? Sim, pode ser visto. E aí existe karma bom e existe karma ruim, como tudo na vida. Como todos os planetas têm qualidades e defeitos, todos os signos têm qualidades e defeitos, todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Então pode ser uma relação kármica bonita, positiva, né? Que o casal no plano espiritual, antes de vir para essa vida, combinaram em constituir uma família espiritualizada para terem filhos evoluídos e ajudar na evolução e ascensão espiritual planetária, com um propósito bonito maior. Mas, infelizmente, a maioria das relações são karmas negativos, né, pesados com dívida adquiridas em vidas passadas. E aí é que quando a gente vê, né, começam as brigas, as discussões, os atritos, as acusações, as agressões de todas as formas. E muitas vezes nascem filhos que estão envolvidos nesse karma de vidas passadas. Então, infelizmente, a realidade é essa. A maioria das famílias são constituídas por motivos de resgate kármico de vidas passadas. E isso dá para ver exatamente nessa comparação na sinastria astral conjugal. A relação que todos têm entre si, né? A mulher com o homem, o casal com os filhos, como que cada um entra na vida do outro. Mas
tem que ficar bem claro aqui que Deus não criou ninguém para sofrer. Um relacionamento kármico não significa, não implica que você tem que se casar com outra pessoa. Você pode fazer resgate kármico simplesmente como amigos, um ajudando, um dando força, apoio e suporte para o outro para vencer na vida. Então, quando a gente compara dois mapas, a gente vê que é um reencontro de resgate kármico negativo, ruim, difícil, pesado. A gente recomenda, não, vocês podem se manter como amigos, um ajudando, apoiando o outro. Mas não é necessário noivar nesse caso. Não é obrigado a sofrer. Deus não quer ninguém sofrer. Então dá para ver direitinho na compatibilidade, na sinastria, no estudo comparativo, qual o motivo desse reencontro. Quer dizer, são muitas situações que a gente tem que pesar na balança, tem que ver os prós e os contras. Né? E também é muito comum nascerem filhos que sofreram abusos desse casal em vidas passadas. E agora essa criança vem como um filho para ver o resgate. E esses pais vão ter que se desdobrar para educar, formar e encaminhar essa criança na vida. E através disso é feito o resgate, o pagamento da dívida kármica. E geralmente esse convívio é difícil porque as pessoas não se sentem muito confortáveis uma na presença da outra, mesmo sendo um filho ou uma filha. E aí, por exemplo, no caso do filho ou da filha, eu não tenho boa sintonia, né, afinidade com esse pai ou com essa mãe. Mas são do mesmo sangue nessa vida. Biologicamente, organicamente são do mesmo sangue. Só que trazem dívidas pesadas, kármicas, né, de vidas passadas. Aí a gente tem que lembrar da mensagem de Jesus Cristo, da prática do amor, da caridade, do perdão, da tolerância, da compreensão. E deixar o passado no passado e procurar ser o mais feliz no presente. Mas Jesus pediu, né, a gente ser amigo de todos, perdoar todo mundo, respeitar todo mundo. Então, são múltiplas as situações que ligam duas almas, né, duas pessoas. Né? Então tem todo tipo de karma. Tem karma muito ruim, tem karma péssimo, tem karma maravilhoso. Então você encontra famílias que têm um convívio fantástico, de muita amizade, muito carinho, muito amor, muita sintonia, muita harmonia. E significa que essa família já evoluiu tanto que agora eles estão com uma outra missão de fazer outros tipos de trabalho, talvez trabalhos sociais, filantrópicos de caridade, para ajudar a sua comunidade pelo bom exemplo. Então a família passa a ser uma referência para essa sociedade. Veja que família harmoniosa, equilibrada, evolui. Então ela também essa é uma missão muito bonita, quer dizer, uma família que serve de referência. Um relacionamento conjugal, né, que serve de referência, de modelo. Se esse casal consegue ser feliz, né, nós também podemos conseguir. Então são tantas possibilidades, né, mas a gente dá para ver direitinho. E como eu falei, na astrologia védica a gente faz a comparação das estrelas da lua, né, os nakshatras lunares, que é muito mais profundo ainda esse estudo. No caso desse casal, por coincidência, que eles são muito compatíveis, né, porque eles têm a mesma lua no mesmo signo de peixes e de câncer, eles têm a mesma estrela Purvabhadra Prada. Então isso aqui também é muito raro se conseguir encontrar um casal que tem a mesma estrela. E aqui tem as outras estrelas compatíveis com a deles. E finalmente chegamos no famoso teste de pontuação, no Ashtakuta, que mede vários parâmetros do mapa astral do casal. E no caso desse casal eles conseguiram 28 pontos, sendo que a pontuação máxima é 36 e a pontuação mínima, né, para uma relação durar para toda a vida é 28 pontos. Mas hoje em dia a gente encontra a maioria dos casais que eu faço a sinastria, eles têm assim 19, 20, 21 pontos, 22 pontos. E aí vivem brigando, discutindo, se acusando, se ofendendo de todas as formas. E infelizmente a maioria tem uma taxa de compatibilidade bem baixa. E aqui os 3 itens, as 3 perguntas mais importantes de comparação, né, do mapa astral desse casal. É aqui, o temperamento, o amor, se realmente existe amor verdadeiro para manter essa união, e se existe saúde nesse relacionamento. Esses 3 itens são os mais importantes, inclusive porque eles têm o maior peso, né, o maior índice de pontuação. Então, por exemplo, o quesito temperamento tem um peso 6, né? O quesito amor, love, né, tem um peso 7, e a saúde tem um peso mais alto de... Então a primeira coisa que a gente olha numa sinastria astral conjugal são esses 3 itens, esses 3 requisitos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eles têm a pontuação máxima, 7 pontos no quesito amor. E aí sim,
É uma relação que pode durar para toda a vida, porque ela é baseada no amor verdadeiro, não é simplesmente na atração sexual. E aqui também, no item temperamento, eles têm praticamente o mesmo temperamento, de 6 pontos eles conseguiram 6. E nesses 2 itens não apareceu dosha. Dosha, na tradição védica, significa impureza, problema, dificuldade. Mas no último item, que vale 8 pontos, eles não conseguiram nenhum ponto, deu 0 ponto. E aí apareceu um dosha, uma incompatibilidade, um problema. Traduzindo para nós, o que significa isso? Significa que se esse casal passar a morar juntos, como casal, como homem e mulher, começam a se manifestar problemas de saúde neles. E se eles tentarem ter filhos, também os filhos podem nascer com problemas de saúde. Então isso aqui é uma coisa, é um item, um quesito importante se esse casal está pensando em ter filhos. Então, se o casal pretende ter filhos, eles deveriam ter aqui pelo menos 1, 2, 3 pontos e não 0, porque a probabilidade de terem filhos com problemas de saúde é grande nesse caso. E a pontuação máxima, né, para almas gêmeas perfeitas, né, seria 36 pontos, que é muito raro, muito difícil de se encontrar hoje. Muito raro. Não é impossível, mas é. E aqui está o meu site oficial, no www.jyotish.com.br, onde tem essas informações todas, né, para quem quiser estudar. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Fernando. Acho que você conseguiu esclarecer a dúvida da maioria das pessoas. Você foi rápido, objetivo, claro, e eu agradeço muito. Eu acho que para as pessoas que não conhecem a astrologia védica, e principalmente, que acho que um dos pontos principais para as pessoas procurarem a astrologia está muito ligado ao trabalho, dinheiro e a vida amorosa. Você deu uma ótima explicação sobre essa parte amorosa, sobre a sinastria astral conjugal, que foi show de bola. Muito obrigada. E outra coisa, Fran, que você me fez lembrar agora, que é um item também interessante que eu não coloquei aqui, que é o período planetário que cada um está vivendo na Terra, que são os dashas, né? Os períodos da vida regidos pelos planetas, que é característico, né, da astrologia védica e que não tem na astrologia ocidental tropical. Então, muitas vezes, por exemplo, o homem ele está num período planetário, por exemplo, regido por Vênus. E aí ele está mais assim, inclinado a namorar, paquerar, se divertir, a passear e aproveitar a vida. E às vezes a mulher está no período de Júpiter, aí ela já está pensando em namorar, não vai casar, ter filhos, constituir um lar e uma família. Então esse é outro ponto importante a se comparar. Porque como que você vai ser feliz agora com um homem que está pensando em só se divertir e aproveitar a vida? Ele não está na mesma sintonia que a sua, na mesma vibe. O momento dele é outro. O que ele está querendo agora experimentar da vida dele é a diversão. E aí como é que você vai ser feliz com um homem que está pensando só em festa? E também pode ser ao contrário. Pode ser que a mulher esteja num período de Júpiter, só que o Júpiter dela está na casa 9 ou na casa 12, ela está pensando em viajar para o exterior, para morar em outro país. E o homem está no período de Saturno, por exemplo, né? Em que ele tem na casa 10 da profissão. Então ele quer se realizar profissionalmente. E também aproveitar para namorar, noivar, casar e ter filhos. E ter uma vida tradicional, mas aqui mesmo no Brasil. E já a namorada dele diz, não, eu não quero ficar no Brasil. Eu quero ir para outro país, eu quero ir para os Estados Unidos, para a Europa, ou para a Ásia, ou para a África. E aí surge a pergunta, para onde que é melhor eu ir morar? Ou visitar, ou passear, ou passar o aniversário? Então esse é outro capítulo chamado astrocartografia, relocação ou espaço local, que é uma outra ferramenta fantástica da astrologia, que muitas pessoas me perguntam, as pessoas dizem, Fernando, qual a melhor cidade para mim passar meu aniversário? Onde é melhor eu ir passear, conhecer, me divertir? Ou ir estudar, trabalhar, constituir uma família? Será que é aqui no Brasil ou é melhor eu ir para a América, ou para a Europa, ou para a África, ou para a Ásia, ou para a China, ou para o Japão? Então esse é um outro capítulo fascinante da astrologia que eu trabalho muito, que é a astrocartografia, relocação e espaço local. Antes que eu me esquecesse de comentar sobre isso. Ok, Fernando, gratidão. Então,
o nosso próximo vídeo vamos abordar sobre isso, astrocartografia. Um grande abraço, tudo de bom, paz, felicidade e prosperidade para todo mundo. Namastê.